Bem, ouvintes do programa Fora da Caixa, aqui na sua rádio exclusiva FM. Chegamos a mais um Momento Saúde e hoje a doutora Thaís vai falar sobre lúpus, uma preocupação constante também das pessoas. Boa noite, doutora Thaís. Boa noite a todos do programa, mais uma vez obrigada por estar aqui. E como semana passada saiu uma reportagem a respeito de uma pesquisa sobre a cura do lúpus, algumas pessoas pediram para eu falar sobre isso, então vamos lá. O lúpus é uma doença autoimune. E o que significa ser uma doença autoimune? É uma condição em que o sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ataca e destrói células e tecidos saudáveis do próprio organismo. Existem dois tipos principais. O lúpus cutâneo, que se manifesta na pele com manchas nas áreas que ficam expostas à luz solar, e o sistêmico, no qual um ou mais órgãos internos são acometidos. A causa não é conhecida, mas sabe-se que fatores genéticos, hormonais e ambientais participam no seu desenvolvimento. Portanto, pessoas que nascem com herança genética para desenvolver a doença, em algum momento após uma interação com fatores ambientais, irradiação solar, infecções, por exemplo, passam a apresentar desequilíbrio na produção de anticorpos que reagem contra o próprio organismo e causam inflamação em diversos órgãos, como na pele, mucosas, pulmões, articulações, rins, etc. Bem, doutora Thaís, já chegando aqui na primeira pergunta, a participação dos ouvintes, o Sérgio de Lorena quer saber como se identifica quem pode ter lúpus. O lúpus pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, raça e sexo. Porém, as mulheres são muito mais acometidas, sendo mais frequente na época do período fértil, principalmente entre 20 e 45 anos. Portanto, a ação do hormônio sexual feminino, chamado estrogênio, desempenha um papel importante no desenvolvimento dessa doença. Bem, então, para a gente avançar um pouco mais, quais seriam os sintomas para identificar essa doença? Cada pessoa com lúpus tem sintomas específicos e pessoais. Pode ter diferentes sintomas em vários locais do corpo. Alguns são inespecíficos, como febre, emagrecimento, perda de apetite, fraqueza e desânimo. Outros são específicos de cada órgão devido à inflamação. Então, alguns apresentam quadros mais leves, somente com envolvimento da pele. Outros podem apresentar quadros mais graves, com envolvimento de órgãos importantes, como o rim e o cérebro, por exemplo. Então, vou falar só uma explicação a respeito das manifestações mais frequentes. Então, a lesão de pele é bem característica do lúpus, né? A pessoa tem uma mancha avermelhada nas bochechas e nariz, chamadas de asa de borboleta, porque a distribuição lembra uma borboleta. Uma manifestação bem característica dessa doença é uma sensibilidade aumentada, desproporcional à luz solar. Então, assim, com apenas um pouco de exposição à claridade ou ao sol, surgem manchas na pele ou cansaço e febre. Queda de cabelo também é muito frequente, né? Ocorre nas fases de atividade da doença, mas depois, com o tratamento, esse cabelo volta a crescer normalmente. Também tem outros tipos de lesão de pele, mas são menos comuns e mais graves. Pode haver dor nas articulações, nas juntas, com ou sem inchaço, principalmente nas mãos, punhos, joelhos e pés. Inflamação das membranas do pulmão e coração, podendo causar dor no peito, dor ao respirar, falta de ar, tosse seca ou palpitações. Alterações psiquiátricas são menos frequentes, mas podem acontecer, como convulsões, alterações de comportamento, psicoses, entre outras. E algumas alterações das células do sangue, porque os anticorpos, que eu comentei, que atacam o próprio organismo, podem causar a destruição. Então, se for contra glóbulo vermelho, pode dar anemia, contra glóbulo branco pode dar diminuição da defesa, e se for contra as plaquetas, a plaqueta diminui e pode ter sangramentos, roxos pelo corpo e outros sintomas. E agora, chegando aqui no nosso WhatsApp, uma pergunta da Elisa de Guarulhos, como é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico é feito através de sintomas e exames de sangue. Não existe nenhum exame exclusivo do lúpus que seja 100% específico, mas a presença do exame chamado FAM, com títulos elevados, em uma pessoa com sintomas característicos do lúpus, permite o diagnóstico. Mas aí surge uma dúvida muito comum. A pessoa pode ter o exame do FAM positivo e mesmo assim não ter lúpus? Pode. Algumas doenças, e mesmo pessoas sem doença alguma, e também parentes de pessoas com doenças autoimunes, podem ter FAM positivo e nunca desenvolverem lúpus. E agora chegando uma mensagem aqui, uma outra participação do ouvinte Milton de São Paulo. Qual seria o tratamento
O tratamento da pessoa com lúpus depende do tipo de manifestação apresentada. Pode então necessitar de 1, 2 ou mais medicamentos na fase ativa da doença e poucos ou nenhum medicamento em fase de baixa atividade. Então, doutora Thaís, após o diagnóstico de lúpus, quais os cuidados que as pessoas devem ter? Bom, deve haver cuidado especial com a alimentação, evitando tudo aquilo que libere radicais livres, que aumente a inflamação do nosso corpo. Deve haver repouso adequado, evitar condições que provoquem estresse e atenção com medidas de higiene pelo risco de infecções naquelas pessoas em que as células de defesa estão diminuídas. Evitar anticoncepcionais e cigarro. Evitar ao máximo expor-se à claridade, além de evitar a luz do sol, diretamente na pele, né? Pois além de provocarem lesões na pele, também podem causar agravamento da inflamação nos órgãos internos como os rins. E sempre me perguntam, né, quando o tempo está nublado, também é preciso se proteger? Sim, porque a sensibilidade do lúpus, ela não é só diretamente à luz do sol, mas à claridade em geral. Então, logo, mesmo nos dias nublados, na sombra, é necessário usar o protetor solar. Outra medida muito importante é a atividade física regular, que ajuda para o controle da pressão e da glicose no sangue, que podem se alterar devido ao uso dos corticoides, que é um dos medicamentos do tratamento dessa doença. Além de melhorar a qualidade dos ossos, evitando a osteoporose e melhora o sistema imunológico. O objetivo desses cuidados é o controle da atividade inflamatória da doença e diminuir os efeitos colaterais dos medicamentos. De uma forma geral, quando o tratamento é feito de forma adequada, fazendo uso dos remédios, realizando os exames e comparecendo às consultas médicas, além de tomar esses cuidados necessários que eu acabei de dizer, é possível obter um bom controle da doença. Chega aqui nosso WhatsApp, uma pergunta do Antônio do Rio de Janeiro, quanto tempo dura o tratamento? Bom, o lúpus é uma doença crônica, assim como é a hipertensão e o diabetes. Todas as pessoas que têm essas doenças necessitam de um acompanhamento prolongado, mas isso não quer dizer que vai estar sempre tendo sintomas ou impedindo a pessoa de viver a sua vida, pois nos períodos de menor atividade da doença, pode ficar totalmente bem, sem qualquer sintoma. E olha, ouvinte, você que quer mandar a sua pergunta, nosso WhatsApp é 11 9 8361 1986. E agora nós vamos perguntar para a doutora Thaís se o estresse emocional causa lúpus. Não, ele pode desencadear sintomas iniciais da doença e provocar os sintomas semelhantes com o lúpus, né? Mas também pode provocar uma reativação, mas causar a doença ele não causa. E a ouvinte Célia, de Uberlândia, Minas Gerais, pergunta se o lúpus pode causar trombose, doutora Thaís. Não. Mas, no entanto, a síndrome antifosfolipídio, que é uma alteração da coagulação, que pode estar presente junto com o lúpus em algumas pessoas, essa sim causa trombose. Então, doutora Thaís, no começo da nossa entrevista, a senhora falou de uma pesquisa sobre a cura. Quais são as novidades? Na semana passada foi publicada uma pesquisa feita pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, sobre a cura do lúpus. O estudo foi feito em ratos e, nesses bichinhos, o lúpus foi revertido com a combinação de duas drogas que já existem. Ainda tem muito a ser feito nesse estudo, mas já é um grande passo para a descoberta de uma cura. Então essa pesquisa podia ter sido feita em Brasília, né? Se foi feita em ratos, lá tem rato sobrando. Mas, doutora Thaís, deixando a brincadeira de lado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Como sempre, importante a participação para as pessoas cuidarem melhor da sua saúde. E agora a senhora já pode fazer suas considerações finais e muito obrigado. Então vamos lá, né, para as considerações finais. Para a terapêutica convencional, o lúpus é uma doença que até o momento não tem cura, embora as novas pesquisas já apontem o contrário. Mas evidências mostram que o uso da homeopatia, fitoterapia e correção alimentar pode estabilizar a doença, diminuindo a inflamação que causam nos órgãos, equilibrando fatores emocionais que causam as recaídas, aliviando os sintomas e ainda assim permitindo que o paciente tenha uma boa qualidade de vida, sem efeitos colaterais. No início do tratamento, utiliza-se as duas terapias juntas, ou seja, a convencional e a alternativa, até que seja possível manter somente a última, variando, claro, de caso para caso. Então, se você tem ou conhece alguém que tenha lúpus, não deixe de se informar a respeito dessas outras terapias. Elas podem ser fundamentais para um controle saudável e duradouro dessa doença. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui e até semana que vem. Boa noite a todos.